Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pode se assentar, meu querido. Graças a paz, boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Tiveram um dia bom? Abençoado? Preocupante? Às vezes sim, né? Às vezes nosso dia ele é bom, ele é abençoado, mas isso não nos deixa longe das preocupações que nós temos nos dias comuns. Uma coisa é certa, meu irmão. Os dois anjos que estavam ali vendo Jesus ser elevado aos céus, ele olha para a multidão, né? E ele diz assim: o que vocês estão olhando aí para o alto? Fiquem sabendo que esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Ele voltará, ele com os seus anjos, e buscarão a sua igreja. Essa é a nossa esperança, é a nossa confiança de que um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Você possa acompanhar comigo a leitura. Diz assim: que diremos, pois, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todo nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura ou profundidade, ou nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, agradecidos pelo dia, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença. Nos abençoe nessa noite com a Tua palavra. Fala ao nosso coração através do Teu Espírito Santo. Abençoa aqueles que aqui estão, abençoa aqueles que nos acompanham dos seus lares. Que o Senhor possa fazer algo sobrenatural e impactante na vida de todos aqueles que ouvirem a Tua palavra nessa noite. É Tua palavra, é Teu poder, e por isso nós estamos aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Esses dias que nós temos vivido, nós temos lido mais a palavra de Deus, né? Quem tem lido mais? Quem tem orado mais? Tem gente que às vezes nem orar direito não orava, né? Agora está orando, não é assim? Ainda mais quando a notícia ruim chega, né? Quando a notícia ruim chega, se você então assistir os telejornais à noite, você vai orar toda noite. Você vai terminar de assistir o telejornal e você já vai dobrar o seu joelho para orar. Até a sua esposa vai estranhar: nossa, mas como esse homem está orando ultimamente? Né? Ou o esposo vai falar: meu Deus, que mulher de oração é essa? Algumas coisas acontecem na nossa vida que elas mexem com a gente. E nós lemos nesse texto aqui: que diremos, pois, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, acerca a respeito de todas essas coisas. Tudo aquilo que nós temos vivido. E aí ele faz uma declaração bombástica, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes de nós discorrermos um pouco nesse texto, eu gostaria de falar para você quem era o apóstolo Paulo. Eu sei que você já leu a Bíblia, você já viu muitas coisas a respeito disso, mas eu quero destacar 3 coisas que aconteceram na vida do apóstolo Paulo, através do impacto que ele tem com Deus
e 3 coisas que levam ele a fazer essa declaração. Se você pegar a sua Bíblia e abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai estar escrito assim lá. Deixa eu voltar aqui. Atos dos Apóstolos, se você quiser acompanhar. Capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu carta para entregar na sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, tanto homem quanto mulher, o levasse preso para Jerusalém. Então, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu em terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. A palavra de Deus diz que Saulo era carrasco. Em outras palavras, ele era assassino. A Bíblia diz que ele, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, ele consentiu com a morte do apedrejamento de Estevão. E não suficiente, agradável com tudo isso, ele vai ao chefe da sinagoga e fala: olha, me dê cartas, me dê autorização para ir até Damasco, e se eu achar alguém do caminho, aqueles que seguem Jesus, que falam a respeito de Jesus, que eu possa trazê-los presos para que eles sejam julgados, condenados, e provavelmente eles seriam mortos como Estevão foi. Nem parece o mesmo homem de Romanos capítulo 8. Nem parece a mesma pessoa descrevendo tudo aquilo ali. E hoje, nessa noite, eu quero falar com você a respeito de Paulo, do que aconteceu com ele e do poder ou do potencial que o Evangelho de Cristo tem de transformar a sua vida. Você crê nisso? Você foi transformado pelo poder do Evangelho? Fala, pastor, o que aconteceu com Saulo, que depois se transformou em Paulo, até o seu nome foi trocado? O que aconteceu com ele é que ele teve um impacto no caminho de Damasco, aonde o poder do Evangelho de Cristo Jesus penetrou dentro do coração daquele homem, transformando a vida dele por completo. E se você notar comigo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo fala quem ele era. Ele fala assim: ainda que também alguém podia confiar na carne, se alguém poderia fazer isso, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Em outras palavras, Paulo se achava o melhor. E ele aqui declara aos filipenses que ele foi perseguidor da igreja. Gente, quando a gente lê Romanos capítulo 8, nós não podemos nos esquecer de quem escreveu. Não é importante quando a gente lê alguma matéria bonita, alguma coisa interessante na internet, algum texto, você querer saber quem que escreveu aquilo? Se a pessoa escreveu, se ela copiou aquilo, ou da onde ela tirou aquilo, aquele pensamento que mexeu com as suas estruturas. Quando nós lemos aqui Romanos capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, a respeito de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o mesmo Paulo, a mesma pessoa do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Mas o que acontece na nossa vida quando Jesus entra na nossa vida? Quando nós temos o encontro com Ele, quando nós temos um encontro, ou quando nós tivemos um encontro, ou quando alguém que não conhece a Jesus tem um encontro ou contato com o Evangelho, com a palavra de Deus. A primeira coisa, você nunca mais vai ser o mesmo. Paulo nunca mais foi o mesmo.
Porque a primeira coisa que o Evangelho faz com a gente é mexer no nosso interior, é mexer no nosso brio. Zaqueu, quando teve o contato com Jesus, no primeiro contato que ele teve com Jesus, quando ele subiu a árvore, Jesus falou: desce que eu vou para a tua casa. Jesus foi à casa de Zaqueu, conversou com aquele homem, pregou a palavra àquele homem teve o contato com o Evangelho, e a primeira coisa que acontece, mexeu com ele. Ele nunca mais foi o mesmo. E a primeira coisa que ele olha para Jesus, né? Ele não fala: olha, eu quero te acompanhar, não. Ele não fala: olha, eu quero pregar o teu evangelho, não. Ele fala: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir, porque mexeu com ele. A primeira coisa que aconteceu no caminho de Damasco, quando Paulo ou Saulo teve um encontro com Jesus, ele nunca mais foi o mesmo. Não sei se você teve essa experiência de quando você teve o seu contato com o Evangelho, você começou a seguir Jesus, você começou a andar com Jesus, os seus hábitos começaram a mudar, suas atitudes começaram a mudar, e aí de repente tem alguém e chega em você e fala assim: ei, o que aconteceu com você? Aí você olha, né? Comigo? Nada, está tudo normal. Não está normal. As pessoas olham para a gente e falam assim: você está diferente. Agora você está chato, você bebia, você não bebe mais, você falava palavrão, agora você não fala mais. Quando a gente marcava aqueles encontros assim, daquele jeito, você ia, agora você não vai mais. Esse é o primeiro impacto que o Evangelho faz na nossa vida. Ele mexe com a gente, ele mexe dentro do nosso coração. O segundo impacto que o Evangelho proporciona a mim e proporciona a você, ele mexe com as pessoas que estão ao seu redor. Quantas pessoas aqui enfrentaram brigas dentro de casa, com os amigos, ou sofreram perseguição no trabalho por professar a sua fé em Cristo Jesus? Quantas pessoas perderam empregos? Quantas promoções você talvez não recebeu, simplesmente porque a pessoa descobriu que você, a partir de tal momento na sua vida, teve um contato com o Evangelho, você mudou de vida, e aí o seu externo, ele é impactado. Se você continuar a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai dizer que depois que Saulo caiu ali no chão, a Bíblia diz que ele ficou cego. Por um tempo ele não conseguia enxergar. E ele foi levado para uma casa, um certo lugar, e Deus foi lá e falou com um profeta lá dele, falou: vai lá, ora por essa pessoa, por Saulo, e abençoa a vida dele. Gente, às vezes Deus já falou, ou já chegou a se comunicar com você, e pediu para você fazer alguma coisa que parece um absurdo. Você fala: não, mas será que é Deus mesmo que está falando isso comigo? Mas será que é Deus que está dando essa diretriz? Aquele homem falou: Senhor, o senhor não está entendendo o que o senhor está falando. Mas como assim não estou entendendo? É Saulo. O senhor está falando para eu ir lá, botar a mão na cabeça do Hitler daquela época? Não, alguma coisa está errada. Ele falou: não está errada. Você vai lá e vai orar por ele. As pessoas que convivem conosco, elas vão perceber o impacto que a palavra de Deus pode causar e deve causar na nossa vida. Porque a partir do momento que nós temos contato com o Evangelho, meu irmão, não tem mais como ser a mesma pessoa. Não tem mais como andar no mesmo caminho, não tem mais como praticar as coisas que nós praticávamos antigamente, sem que isso não pese no nosso coração. Quantas pessoas enfrentaram famílias? Quantos pais expulsaram filhos de casa? Quantas mães não conversaram com seus filhos simplesmente porque a fé deles já não combinava mais? Simplesmente porque eles não acreditavam nas mesmas coisas mais. Mas se esqueceram de olhar a transformação que o seu filho ou sua filha havia passado por causa desse impacto que o Evangelho traz na vida da gente. Isso aconteceu.
na vida de Paulo. A terceira coisa que acontece com todo ser humano, quando ele tem contato com o Evangelho, o reino dos céus ele é impactado. Ah, pastor, por que o reino do céu é impactado? Ele é impactado porque você vai mudar a sua perspectiva de futuro. Repita isso comigo: mudar a minha perspectiva de futuro. E quando eu estou falando de perspectiva de futuro, meu irmão, não é o que você vai ser daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Se você estudar ou não estudar, se você se preparar profissionalmente, não é só isso. Ele vai mudar, o Evangelho vai mudar a sua perspectiva de futuro quanto à eternidade. E aí eu volto para Romanos capítulo 8, versículo 31 e diante. Quando o apóstolo Paulo começa a fazer todas aquelas descrições, e em um certo momento ele fala assim: nem a morte e nem a vida poderá nos separar do amor de Deus. É uma nova perspectiva de futuro. Se até então eu não sabia por que eu estava aqui, o propósito de vida que eu tinha, se até então eu não sabia para onde eu iria depois que eu partisse daqui, a partir deste contato com a palavra de Deus, com o Evangelho do Senhor, eu posso ter a confiança, a convicção e a certeza que eu tenho uma perspectiva de futuro. Isso independe se eu vou ter sucesso na minha vida profissional ou não. Isso independe se eu vou ter uma casa grande, boa, uma casa de rico ou não. Isso independe se eu vou sofrer ou se eu vou ser feliz por um período ou não. A minha perspectiva de futuro não muda, porque isso é herança que nós recebemos de Deus para todos os dias da nossa vida. Agora, sabe o que me estranha e às vezes me impacta? É ver gente entrar na igreja e sair da igreja do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecendo. É ver pessoas lendo a palavra, abrindo a Bíblia, leia e fecha a Bíblia e continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. Aí eu chego à conclusão que elas não caminharam como Paulo ainda caminharam por o caminho de Damasco. Não tiveram um encontro com Jesus como Paulo teve no caminho de Damasco. Porque Paulo ele se declara perseguidor da igreja antes de ter esse contato com Cristo, mas era por zelo à palavra. Judeu, de raiz, de sangue. Paulo não era um desviado, meu irmão. Paulo não era uma pessoa qualquer no mundo jogada ali. Ele cria em Deus, ele cria na palavra, ele confiava nas promessas. Em outras palavras, Paulo frequentava a igreja, pregava na igreja, exortava as pessoas, ele foi instruído dentro daquilo que era mais importante, mais precioso para um jovem, ele foi instruído. Mas faltava para ele um encontro com o Senhor e com a sua palavra. É por isso que nós vemos pessoas entrando e saindo dentro da igreja do mesmo jeito. É por isso que você vê a pessoa entra aqui, participa de um culto abençoado, sai ali no estacionamento, acende um cigarro e vai embora. Sai daqui dentro da igreja, depois de participar de um culto, e vai praticar outras coisas que não deveria praticar. Porque ainda não teve um encontro pessoal, sobrenatural, marcante com o Senhor Jesus. Meus queridos, eu falei 3 coisas importantes que o apóstolo Paulo passou, aconteceu na vida dele. A primeira, ele nunca mais foi o mesmo. A segunda, as pessoas que estavam ao redor dele também não foram mais as mesmas. A terceira, o reino de Deus foi impactado com aquela conversão. Pega o Novo Testamento. Carta aos Romanos, apóstolo Paulo. 1 aos Coríntios, apóstolo Paulo. 2 aos Coríntios, apóstolo Paulo. Gálatas, apóstolo Paulo. Filipenses, apóstolo Paulo. 1 e 2 a Timóteo, apóstolo Paulo. Tito, apóstolo. Meu irmão, o reino de Deus nunca mais foi o mesmo. O que Deus fez na vida deste homem, da forma que ele deixou Deus usar dele, o impacto que ele
proporcionou para todo o reino de Deus é algo sobrenatural, simplesmente porque ele teve um encontro com Jesus, com a sua palavra e com o poder transformador do Evangelho. Pastor, mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo? 3 coisas importantes aconteceram com ele. A primeira, ele mudou de vida. Não dá para você servir a Jesus e continuar levando a sua vida do jeito que você quer. Não dá. É incompatível, é água e óleo. Você vai chacoalhar dentro do mesmo recipiente e a hora que você parar de chacoalhar, ele vai separar de novo. Se você não teve mudança de vida, você não teve um encontro com o Evangelho. Isso é prático. Se a palavra não transformou a sua vida, você não teve um encontro com Jesus. Você não abriu o seu coração, você não permitiu que Deus pudesse fazer na sua vida tudo aquilo que Ele pode. A segunda coisa, Paulo mudou de pensamento. Porque ele mesmo declara aos filipenses, olha, eu era perseguidor da igreja. E aí em outro texto ele fala assim, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou quem? O principal. Em outro texto o apóstolo Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero carta para assassinar, autorização para prender e assassinar os cristãos. Essa era a sua mentalidade antes. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele tem a mente transformada e mudada. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder da palavra pregada. Esses dias, essa semana, eu estava pensando em algumas coisas. Eu até postei numa rede social sobre o sentido da vida. Qual que é o sentido da vida para você? Qual que é o sentido da vida? Por que você está aqui? Qual que é o sentido da vida? Você já descobriu o seu sentido da vida? Nós podemos fazer muitas coisas na vida, mas a maioria delas são temporais, vai embora, não é? Acabou, acabou, não é assim? Eu compro um carro lindo, maravilhoso, chique, caro, que eu não preciso nem pôr a mão no volante nele, vem um ladrão, rouba, foi embora, acabou. Eu compro uma casa espetacular, banheira no quarto, jacuzzi, um monte de coisa linda lá, piscina, vem um terremoto, destrói tudo, acabou. Eu ajunto dinheiro, coloco no banco, faço uma fortuna, vem uma crise financeira, o banco quebra, acabou. São coisas temporais. São coisas temporais. Mas eu entrego a minha vida para Jesus, aceito Ele como meu Senhor, meu Salvador. Vai vir tudo, e nada, e ninguém vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso então não é tão simples a gente pegar a palavra de Deus e lê-la sem entendê-la o que ela realmente está querendo dizer para você. Eu não posso pegar Romanos capítulo 8 e ler esse texto e ficar me maravilhando nele sem entender a expressão, o sentimento que saía do coração deste apóstolo Paulo quando ele escrevia essas palavras. Não é algo simplesmente, meu irmão, do emocional de um ser humano. É aquilo que emana do Espírito Santo de Deus através dos lábios de um homem que havia tido um impacto na sua vida com o encontro com o Evangelho. E o terceiro, Paulo, ele muda de atitude. Até quando você vai continuar praticando as mesmas coisas? A palavra do Senhor diz que aquele que roubava, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, aquele que roubava, não rouba mais. O que matava, não mate mais. O que mentia, não minta. Mas até quando você vai continuar nas mesmas atitudes? Até quando?
até quando não tiver mais solução para o seu caso, até quando não tiver mais perdão, até quando não tiver mais recursos para você correr atrás. Não tem como nós termos contato com o Evangelho de Deus, não tem como nós lermos esses textos, ouvir uma ministração dessa e continuar na prática das mesmas atitudes. E sabe o que é mais complexo de tudo isso? Não é estar lá fora, estar lá no mundo, é estar dentro da igreja, andando com as pessoas lado a lado, servindo a Deus, cultuando, mas as atitudes continuam sendo as mesmas. Sabe qual a maior luta que todo ser humano tem? É contra ele mesmo. Não é contra qualquer outra pessoa. É contra você mesmo. É você chegar diante do espelho, olhar para você lá no espelho, citar o seu nome, né, diante do espelho, falar: ô fulano de tal, toma vergonha na sua cara, muda de atitude, saia dessa vida, mude as suas práticas. Mas enquanto você ou nós desejarmos realizar aquilo que eu quero ou que você quer, as suas atitudes, as nossas atitudes serão sempre as mesmas, nos levando para longe de Deus e nos levando para longe das pessoas. Nós nunca vamos conseguir sermos realizados. Nós nunca vamos estar satisfeitos. Por quê? Porque não abrimos o nosso coração para que o Evangelho opere dentro de nós. Esse poder sobrenatural, meu irmão, que tem o poder de mudar o teu nome, que tem o poder de mudar a pessoa que você é, que tem o poder de mudar os seus desejos, as suas vontades, os lugares com que você frequentava, as pessoas que estavam nos seus ciclos de amigos, as pessoas com quem você andava, que te dá o poder de superar a rejeição, que o apóstolo Paulo a princípio foi rejeitado pela igreja, as pessoas não acreditavam que ele havia tido um encontro com Deus, pelo fato de ele ser quem ele era antes de ter tido um encontro com Deus, pelo histórico que ele trazia nos seus lombos, pelas marcas e por aquilo que diziam dele. Aí você olha para mim e fala assim: pastor, olha só o que esse camarada ou essa mulher fez. Tem conserto para isso aqui? Tem conserto, meu irmão, claro que tem conserto. Há o ditado que diz assim, né? Pau que nasce torto, até a cinza é torta, não é assim? Era pau que nasce torto, morre torto, mas aí o pessoal piorou o ditado, né? Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Meu irmão, ela é torta se ela não passar pelo processo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Porque se ela passar por esse processo, meu irmão, não há aquele que, havendo se arrependido daquilo que fez, que não há perdão para ele. Que Deus não possa usá-lo. Que Deus não possa abençoar a vida dele e através da vida dele milhares de pessoas também serem abençoadas. Você precisa se deixar ser impactado por esse poder do Evangelho. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, sabe por que a maioria das pessoas estão, desesperada? Não é simplesmente pelo medo de pegar o coronavírus, é pelo medo de morrer. É o medo de não saber para onde elas vão se elas morrerem. O que vai acontecer com ela? Aí eles entram em desespero. Eles entram em parafuso, em paranoia e ficam desesperados. Se eu pegar esse negócio, o que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? Qual será o meu fim? As pessoas ficam perguntando: meu Deus, por que dessa situação toda que nós estamos passando? Só que essa situação está mostrando o quão fraco nós somos. O quanto o poder político, financeiro, monetário não pode fazer nada. Não podem fazer nada contra essa situação que nós estamos passando. Mostra o quanto nós devemos ser dependentes do Senhor. Mostra que nós não somos eternos aqui nessa terra. Tem gente que até então estava vivendo como se, não fosse acabar nunca mais.
o dinheiro que eu tenho, as condições que eu tenho, eu levo a minha vida agora aqui, ó, por 300 anos. Só que de repente vem uma situação que mostra que nós somos frágeis. Que nós somos frágeis. Que basta um sopro de Deus e a nossa vida se vai. Mas o que alegra o meu coração, eu também espero que alegre o seu. É o que diz o versículo 37 do capítulo 8 de Romanos. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o poder do Evangelho. Te dá a confiança, a certeza de que nada poderá te separar do amor de Deus. Então, meu irmão, faça da sua vida um negócio diferente. Faça a sua vida valer a pena. Faça com que as pessoas que vivam ao seu lado tenham o prazer, o privilégio de viver do lado de uma pessoa que faz a sua vida valer a pena. Pare com esse negócio de vir à igreja porque a sua mulher vem na igreja. Pare com esse negócio de vir à igreja, porque eu vou à igreja porque eu preciso levar os meus filhos. Não, você tem que vir à igreja por você. Você não tem que vir à igreja pela tua mulher, pelo teu esposo, ou por qualquer outra coisa. Você tem que vir à igreja por aquilo que a palavra de Deus pode fazer em você. É por isso que você deve estar aqui.